que é concordância no casamento. O que é concordância, né? Primeiramente, quando a gente fala de concordância, nós temos que entender que concordância não é simplesmente nós estarmos juntos, né? Então, poderíamos fazer assim um pouquinho do inverso. O que não é concordância? Concordância não é simplesmente estar junto, não é simplesmente ter as mesmas opiniões, gostos e os mesmos desejos. Concordância é quando nós chegamos num estado de união, de um entendimento entre o casal. Para isso, né, eu queria destrinchar um pouquinho essa palavra chamada concordância, a origem da palavra concordância. A palavra concordância, nós podemos dividir ela em três partes: com, cor e o ânsia. Né? É uma palavra que vem da origem do latim, né? O com, no latim, ele significa junto, né? Conjunto, estarmos juntos, estarmos unidos, com, né? O cor, né? Ou cor, né? No latim significa, vem da palavra coração, né? E o ânsia, ele é um sufixo, né? Que é colocado no final da palavra, que ele traz o significado de um resultado, né? Uma consequência. Então, a gente poderia dizer que a definição da palavra concordância é o quê? É um resultado dos nossos corações estarem conectados. Quando se conecta, quando junta o coração de um com o outro, aí então nós temos então a concordância. É quando duas pessoas estão em estado de união de coração. Então não é simplesmente às vezes estar junto, porque às vezes tem pessoas que estão junto, o casal está junto, mas não estão em concordância. Aliás, né, abrindo um parêntese aqui, né, todos nós somos pastores e líderes, né, e às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes existe no casamento, às vezes pode existir um departamento da igreja, pode haver às vezes uma falsa concordância. O que é a falsa concordância? É aquela situação que parece que estão em concordância, mas não estão. Mas na verdade acontece o seguinte: pode às vezes estar em silêncio, às vezes tem casal, eles estão em silêncio, ou seja, eles não falam sobre determinados assuntos, eles não tocam em determinados assuntos, parece que eles estão em concordância, mas eles estão em silêncio sobre assuntos. Às vezes acontece numa equipe de trabalho, às vezes acontece num time, né? Às vezes num ministério, num departamento. Às vezes você, esse departamento, essa equipe, eles estão unidos, eles estão em concordância, mas às vezes não estão em concordância. Às vezes estão simplesmente silenciosos sobre o assunto. Muitas vezes estão decepcionados, feridos e machucados, e às vezes acontece muito no casamento. Não vou falar sobre esse assunto, não vou tocar mais nisso. Olha, faça o que você quer. Então, às vezes, a gente também pode estar vivendo uma falsa concordância. E, claro, cada um de nós temos que, né, analisar, né, a nós mesmos. Então, né, eu queria começar aqui falando sobre a verdadeira concordância, que não é somente estar junto, né, ficar em silêncio, não é tocar nos assuntos, mas é quando estamos tão unidos que os nossos corações, coração, resultado, ânsia, estamos unidos. A segunda pergunta, né, que a gente vai tentar responder aqui no nosso DIPAC, que estamos propondo, né, nessa manhã, é por que a concordância no casal sacerdotal ela é crucial. Então, nós temos que entender que qualquer casal, mesmo que não seja um casal cristão, se esse casal, que não é um casal cristão, já viver em concordância, já vão ter ótimos resultados. Um casal cristão em concordância tem resultados melhores ainda. Mas um casal sacerdotal em concordância, ele tem uma força poderosa muito grande. Nós temos que lembrar que, por exemplo, Mateus 18, do 18 ao 20, que é o nosso versículo-chave para essa primeira ministração hoje de PAC, ele fala o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, a Bíblia fala que quando dois cristãos se reúnem, estão em concordância, eles podem ligar na terra projetos, sonhos, desejos, e aquilo é ligado nos céus. Então, agora você imagina um casal vivendo em concordância, cristão, um casal sacerdotal, ligando as bênçãos, os sonhos de Deus para a sua igreja. Então, um casal sacerdotal em concordância é uma força
poderosa para o crescimento da igreja local. Né? Por exemplo, os casais em concordância, né, os pastores ali juntos, eles podem enxergar coisas diferentes, eles vão se completando nos dons, se completam nos talentos, né? Então, quando o casal está à frente da obra ali, um enxerga uma coisa, outro enxerga outra, um vê uma cilada do inimigo, outro não enxerga outra cilada, um tem uma ideia, outro tem ideia. Então, né, Eclesiastes 4 fala que ai daquele que anda sozinho, né? Porque quando cair não tem ninguém para levantá-lo, mas o resultado do trabalho de duas pessoas é muito maior. Então, casais pastorais que trabalham juntos, eles alcançam mais resultados, eles multiplicam forças, né? Um pode estar no lugar, o outro está em outro lugar, representando. Então, eles podem estar em mais lugares, alcançando mais pessoas, e também são uma grande inspiração para a igreja. Então, essa é a segunda resposta, a segunda pergunta. O que nos leva, então, a uma terceira pergunta. Por que que é tão difícil a concordância no casal sacerdotal? Por que que é tão difícil? Primeiro motivo, né? Todo casal já tem dificuldade de viver em concordância, mesmo que seja nem um casal cristão, já tem. Mas o casal pastoral, ele tem algumas características que tornam ainda mais difícil a concordância, né? Então, um casal normal já é difícil concordar, um casal de pastores é mais difícil ainda. Por quê? Primeiro, que o casal que não é pastor, ele já tem diferenças, né? Divergências de opiniões, de ideias, né? Então, eles divergem, por exemplo, da educação dos filhos, eles vão ter divergência se mora numa casa, se mora num apartamento, se troca o carro, se faz uma viagem. Mas o casal pastoral, ele tem um fator a mais que é a igreja. Então, ele tem mais informações para divergir entre eles. Então, por exemplo, tem as pessoas na igreja. Então, às vezes, né, acontece muito nisso, né? A mulher, ela tem essa habilidade espiritual, nessa que ela enxerga coisas que às vezes, muitas vezes o homem não enxerga. E às vezes a esposa ela fala para o pastor, né? Fala, olha, não confia nessa pessoa não, tome cuidado com essa pessoa. Geralmente o homem, não tem nenhum problema. Então, nós temos diferenças, né? Nós temos mais informações, projetos da igreja. Então, às vezes, um dos cônjuges acha que o culto tinha que ser no horário, o outro cônjuge acha que o culto tinha que ser no outro horário. Nós temos divergências, né? De cosmovisão bíblica. Então, você está dando para entender, um casal pastoral, ele tem mais informações, ele lida com mais assuntos, né? Um outro motivo é que, às vezes, também existe a situação da hierarquia espiritual. Então, quando o casal, ele é um casal sacerdotal, ele vai lidar com um outro assunto que casais que não são pastores não lidam, que é a questão da hierarquia espiritual. Então, por exemplo, se o marido ele é o pastor titular, então ele não é somente o cabeça do lar, mas ele é o pastor da sua esposa. E aí, se a pastora, então, é titular, aí o caldo engrossa de vez, né? Que aí, fora de casa, ela é a autoridade espiritual sobre o marido. Então, são elementos que vão entrando no casamento pastoral que tornam, né, mais difícil, e por isso estamos trazendo esse tema. E aí também temos um terceiro motivo, né? Que é a forte investida maligna. Então, a Bíblia é muito clara, né? Fere um pastor e as ovelhas se dispersam. Então, Satanás, ele luta muito contra o casal sacerdotal, porque, como já falamos, a força de um casal sacerdotal é muito grande.